Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live de número 208. Eu sou Eliane Cunha. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. Muito gostoso ter vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade por não ter resultados. Quem nunca, né? Já passou por isso? Já viveu algum processo ansioso por não ter conseguido aquilo que você estava buscando, aquilo que você estava querendo? Vamos trocar as figurinhas na nossa live hoje. Opa! E aí? Saudade dessa galerinha da live aqui. Tudo jóia? Te ouvindo, Ricardo. Eu tinha posto o fone, tava no pescoço. Eu falei, Ricardo, tá mudo? Ai, gente. Como que é? Equívocos técnicos. Você me ouve bem aí? Ouço bem você? Te ouço bem. Te ouço otimamente bem. Maravilha. Eu vou ficar com o fone, eu acho que o áudio fica melhor assim. Tá bom? Se de repente tiver qualquer ruído, qualquer probleminha, só você me dá um toque que a gente mexe aqui, certo? Então, hoje, gente, vamos falar sobre. Vou pegar a cola aqui. Ansiedade por não ter resultados. Como lidar com a ansiedade quando você não tem resultados? O que você vai fazer com essa ansiedade? Como que você vai lidar com ela? Todas essas questões aí relacionadas e que são extremamente importantes para você que ainda não tem resultados, ainda não tem, né, não vive de clínica, não está numa situação confortável, aquela coisa toda, né? A ansiedade, querendo ou não, ela vai acabar vindo quando a gente não percebe os resultados ou quando a gente não consegue aquilo que a gente está buscando, né? E a gente traz aqui uma fala direta, né, para o profissional de terapia. E então, o que seria, né, essa ansiedade por não ter resultado nessa modalidade? Então, eu coloquei alguns pontos aqui, né, que eu vou trazer para a gente ir aí, né, desenrolando aí essa discussão. Primeira coisa que eu coloquei aqui, mas deixa só, Ricardo, te dar esse tempo para você se apresentar. Eu falei meu nome ali no comecinho, você não se apresentou ainda? Então, rapidamente, em 30 segundos, eu sou o Ricardo Leão, sou mentor de terapeutas, master coaching e eu levo terapeutas a viverem de clínica. Terapeutas assim como você, eu e a Eliane temos esse projeto maravilhoso do Terapia na Prática, onde nós temos essa capacitação profissional. Tá? É isso que a gente faz capacitação profissional. Você está formado, mas não tem resultado? Capacitação profissional. Você vai aprender o que você precisa, que você não teve na faculdade, nem cabia a faculdade te ensinar, que é a parte ali mais objetiva, mais prática, que é o que gera resultado real na tua vida. E que coloca dinheiro no Exatamente. bolso, comida na mesa, aquela coisa toda, né? Que te possibilita tirar férias, começar a sonhar com uma vida mais tranquila, né? Que é uma coisa Exato. da realidade. Eita, Exatamente. nós! Vamos lá. Apresentado, mais que apresentado. Então vamos lá. Então, gente, o que como que surgem nossos primeiros focos de ansiedade por não ter resultado, né? O que a gente observa? Que a gente tenta e não consegue. Então esse é o primeiro momento, né? Que a gente vai entrar num processo ansioso, porque a gente vai olhar para aquilo que não está dando certo, para aquilo que não está funcionando, para aquilo que eu acho que não deu certo, né? Que não funcionou. Então, no primeiro momento ali, quando eu não consigo perceber esses resultados, eu vou sentir ansiosa. E a ansiedade, ela vai vir por uma não conquista, por eu não ter conseguido, ou de repente pela sensação de fracasso, né? Às vezes faz uma primeira tentativa, não dá certo, e aí acaba tendo esse processo ansioso. É natural a gente fazer várias tentativas no início e algumas darem certo, né? Outras não tão certo assim,
mas eu tenho um lema que eu aprendi com um mentor, ele fala assim que a gente nunca perde, né? Seja qual for a atuação, seja qual for a tentativa, seja o que você fizer, você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende, né? Então, se a gente olhar para esse lado, opa, peraí, não veio como eu esperava, né? Não veio como eu esperava, mas o que eu posso aprender com isso? Usar aquilo, né, para o meu bem e não ficar deixando que aquilo crie em mim um processo ansioso. Fala, Ricardo, você ia falar? Então, gente, você que está aqui assistindo a gente, olha, pensa comigo, você se sente ansioso? Você sente um aperto no peito, alguma coisa relacionada a isso, porque você não está tendo resultados? Você se sente mal? Você se compara? Você parece que está patinando, que não consegue caminhar, que tá encalhado na praia ali, tentando nadar e não vai, não vai, não vai, não vai. Você se esforça, você estuda, você se dedica, você vai lá e arranca os cabelos lá desesperado, tentando fazer um monte de coisa e aí o resultado não vem. Ou vem bem menor do que você esperava. E, e aí acontece aquele sentimento de frustração, e aí é uma bola de neve, a coisa vai Exatamente. no final das contas, acaba não fazendo. Exatamente. Ó, vamos aqui no segundo ponto que eu coloquei para nossa introdução aqui da nossa live. Não saber reconhecer os próprios resultados, né? E não saber reconhecer os próprios resultados, ele vem de uma crença de não merecimento. Toda vez que eu faço algo, mas eu tenho uma crença de não merecimento, eu tenho dificuldade em aceitar aquele resultado, de reconhecer aquele resultado, né? Mas vamos supor que... Vou ajudar a pessoa a perceber isso. Você é a pessoa que é perfeccionista, que você vai lá e você quer sempre fazer a coisa perfeita, e aí você vai e faz uma coisa e aí você não... Mesmo que você consiga fazer razoavelmente ali, não ficou... Tinha alguma coisa que podia ter sido melhor, e só por isso você vai lá e você não se reconhece, não se premia, não vai lá e se dá um momento de relaxamento, de descanso para você dizer para o teu inconsciente, nossa, olha só, eu consegui isso, mesmo que não seja uma coisa extraordinária, mas eu tive uma pequena vitória hoje. Quando você não tem o hábito, que nem escovar os dentes, é hábito de fazer repetitivamente, hábito de você se premiar quando você tem pequenas vitórias na vida, parece que independente do que tu fizer, parece que você não consegue caminhar. Porque o teu inconsciente vai sentindo que ele não está evoluindo. Mesmo quando você tem aquelas pequenas vitórias, se você não faz isso ativamente, de se premiar, você não comunica para o teu inconsciente de que você realmente avançou. E às vezes isso é o suficiente para te bloquear de você continuar caminhando. É um papo muito profundo essa parada aqui. Você tá Exatamente. Exatamente. E uma das coisas importantes aí, gente, para eu poder reconhecer os meus resultados, né? O que eu preciso fazer? De maneira simples, eu vou pegar um lápis, eu vou pegar um papel e eu vou anotar como eu estou, né? Que é aquilo, é registrar o momento, é registrar como eu estou hoje, como eu estou agora, o que eu tenho aqui, qual que foi as minhas conquistas até aqui, o que eu trouxe comigo, né? Que é aquilo, onde eu estou, para onde eu vou, né? Então, quando eu faço esse registro, e esse registro, Ricardo, não é só para o profissional, não, porque lá na clínica eu faço isso também. Quando o paciente chega, eu preciso saber, de maneira bem clara, como que aquele paciente está ali naquele exato momento que ele chegou, para eu ir observando se no decorrer do processo terapêutico ele vai evoluir daquele processo inicial, né? Isso me ajuda na avaliação dele. Na minha própria avaliação, isso também é importante. Eu marco, né? Olha, eu estou assim. Aí daqui um pouquinho, né, amanhã ou daqui uma semana, eu vou olhar de novo para ver o que eu conquistei. O que mudou daquele ponto inicial? Já são resultados, né? Eu dei um passo, cara, já é um resultado, vamos comemorar, né? Vamos comemorar, vamos ser felizes. Porque se a gente não comemora, a gente... Desculpa, Ricardo, fala. Eu fiz isso no passado, sabia?
e de eu não reconhecer minhas próprias vitórias. Eu fazia as coisas e eu sempre achava que podia ter sido melhor. Olha Sempre. aí. E isso me fazia. Chegou num momento em que eu tive que destruir esse comportamento e me premiar. Isso que eu estou falando para vocês foi de experiência. Isso realmente prejudicou o meu desenvolvimento, porque chegou num momento em que eu cheguei num platô, eu não conseguia crescer dali. E eu precisei usar o meu inconsciente a meu favor. Então, você precisa hackear a biologia que tem aí dentro desse teu corpinho, que você nasceu com ele maravilhoso aí, com esse teu super cérebro. Você tem que aprender umas artimanhas aí para você hackear ele, conseguir fazer com que ele extraia mais performance do que o esperado. E esse é um detalhezinho E que vai né, somando. esse poder que o ser humano possui é ilimitado, né? É só se conhecer, né? É só se observar, não tem limite, né? Não tem Isso. limite. Deixa eu ir para o próximo ponto aqui da nossa introdução. Mas antes de você ir para o próximo ponto, Ah, compartilha aí com as pessoas que tu conhece aí, manda o aviãozinho, Eliane, para as ai, pessoas verem gente, é essa live. verdade. Eu não fiz Eu isso vi que tu ainda, esqueceu de esqueci. fazer isso. É, gente, vocês que estão aqui na live com a gente também, faz isso. Manda aí para os É o poder colegas de mandar. terapeutas de vocês. Manda aí para os terapeutas, manda aí para os amigos. Chamam eles para essa live aqui para a gente interagir ao vivo. Ó, mandei para a galera, mandei para um monte de gente. E é aqueles papo profundo, galera. Às vezes aqui ó, tem que parar é complicado. A gente entra aqui numas paradas aqui, numa filosofia, mas vale a pena. Vale a pena Sim, porque sim. destrava. Vale a pena porque O, destrava. isso, o intuito é crescer, crescer cada vez mais, né? Evoluir, expandir a nossa consciência, né? Alcançar outros universos, né? Outros mundos, né? Novos patamares. E é importante isso para a gente que é profissional de terapia, né? Essa evolução, nós precisamos desse processo, estar nesse processo, porque o terapeuta, eu falo que o terapeuta ele é muito semelhante ao mentor, né? Qual que é a função do mentor? A função do mentor é ensinar o caminho, né, para a pessoa. Ele já fez aquele caminho, ele já passou por aquele caminho, então ele vai ensinar o caminho para o mentorado dele, né? O terapeuta é quase a mesma coisa, né? Por mais que às vezes a gente não vivenciou as situações que o nosso paciente vivencia, nós tivemos a nossa própria experiência, né? E o que a gente aprende com a nossa própria experiência, com tudo que a gente viveu, é base para a gente ajudar os nossos pacientes a evoluírem também, né? Então, evoluir é necessário. Evoluir é necessário, gente. Olha que legal, nós mandamos aviãozinho, já está aumentando o número de pessoas. Top, gente. Mais Que que lembrou, bênção. Gratidão. Gratidão. Vamos lá. Outra questão. Achar que não é capaz, né? Se eu tenho essa crença de achar que não sou capaz, alguma coisa precisa acontecer em mim para eu parar, Ricardo. Alguma coisa precisa vir para não permitir que eu continue. Então, se eu acho que eu não sou capaz, a questão da ansiedade, ela vai me parar no processo. Se eu não sou capaz de ir, e eu preciso ir, mas eu não sou capaz, então alguma coisa me para. Então, diante de mim, nasce um muro de resistência e esse muro é a ansiedade. Né? Então, quando Fala. Quando eu perceber, né, que eu tô tendo esse pensamento, poxa, será que eu consigo? Será que eu posso? Né? Será que eu dou conta? Será que não sei o quê? Gente, você tá aí com crença de incapacidade. Você tá achando que você não pode, que você não é capaz. Isso é uma crença de também não merecimento. Né? Eu não mereço ser capaz, eu não mereço poder. Eu mereço sim. Né? Então eu vou trabalhando essas crenças internas em mim. Eu vou trabalhando, eu vou quebrando esse muro de resistência que para diante de mim e vou lidando com essa ansiedade. Depois eu vou falar o que é a ansiedade de fato, né, no nosso organismo. Mas a ansiedade é uma coisa que me para. A ansiedade, talvez, ela vem e com um fundo de medo também, né? Sabe assim, meio mesclado, meio ansiedade, meio medo, meio pânico, meio desespero, né? Acho que assim, são todos coleguinhas.
E tem variantes, né? Variantes, tem umas. Agora eu vou falar, talvez você identifique qual delas você se encaixa. Se é que esse é um dos fatores que está te parando. Pode ser que você está parando porque você sente que você é incapaz porque você não desenvolveu habilidades naquela área que você está buscando. E então você enxerga, você sente, você percebe que você não consegue ter resultado por mais que você se esforce. Isso é uma constatação factual. Você está observando para fora, você não está conseguindo com o que você tem. Se for essa situação, você precisa buscar conhecimento, cursos, mentoria, o que for, uma orientação de alguém que tenha passado por isso. Se for uma questão interna, por exemplo, um bloqueio lá da infância, em que alguém chegou lá e disse que tu não servia para nada, que nossa, você é inútil, você não serve para nada, tá? Se for uma situação assim, que às vezes você pode não lembrar, mas ele gera uma angústia, um sentimento dentro de você de que você não consegue, é uma frasezinha e fica lá repetindo, não consigo isso. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Então isso pode ser um sinalzinho que você observa agora que tem alguma coisa para você olhar no passado. Então tem duas vertentes aqui completamente diferentes, né? Uma coisa de observação factual e outra de observação interna do teu inconsciente Exato. do passado. E as duas podem estar te fazendo. Exatamente. Doideira, gente. O negócio não é tão simples. Se fosse Exatamente. simples, eu resolvia sozinho. Depois que você aprende, é muito simples. Ó, outro ponto, que tem muito a ver com isso que você acabou de falar. Não saber exatamente o que fazer. Então, olha só, quando eu não sei exatamente o que fazer, alguma coisa está pegando ali. Está pegando insegurança, né? A insegurança, se eu estou insegura, eu não sei tomar decisões, né? Tá pegando, então, a dificuldade em tomar decisões. E o que tem... Gente, quem que é inseguro? Quem que tem medo? Quem que não toma decisões? Quem que não sabe exatamente o que fazer? Né? Eu bato assim nessa tecla porque é uma coisa muito real na vida das pessoas, que são a base da formação do ser humano. A base da formação do ser humano é infantil. É lá na fase infantil, é lá de 0 a 7 anos, 6 anos de idade. Então, se você chegou na vida adulta, você tem essa dificuldade em tomar decisão, você tem essa dificuldade em escolha, você tem essa dificuldade em responsabilidade, você tem essa dificuldade em saber o que fazer, você tem essa dificuldade, você fica sempre, né, ali com medo, tem alguma coisa relacionada à base, né, lá na infância. Então tem que trabalhar esse ponto para a gente trazer a segurança para a vida adulta, para aqui, para o agora, né? E é óbvio, né? Se você está diante de uma situação que você não sabe o que fazer, vai ter ansiedade, né? Vai dar ansiedade. A ansiedade, ela é algo que está em todas as situações da minha vida, tá? Em tudo que eu faço tem essa energia de ansiedade, por incrível que pareça, né? Você vai falar, nossa, né? Eu sou ansiosa. Todo mundo é. Todo mundo tem essa energia de ansiedade. O fato está, algumas pessoas lidam da maneira adequada, né? Utiliza essa energia, canaliza essa energia para o lugar que ela precisa ir, e outras pessoas não. A ansiedade, ela é uma energia de ação, é uma energia para eu agir, né? É uma energia para me pôr em movimento, né? Mas fica ligado aí, vamos continuar aqui. Não ter a ajuda que espera. Às vezes você está esperando alguém te ajudar. Às vezes você está esperando alguém ir lá fazer para você. Às vezes você está esperando alguém dar o primeiro passo, né? Para você não ter que assumir responsabilidade. Se de repente algo não dá certo, você fala, não foi eu que fiz, não é? Então, pode ser que isso também vai te causar um processo ansioso, né? A gente está falando nas possibilidades das causas da ansiedade. Depois a gente vai tratar esse processo, como lidar com isso, né? Daqui a pouquinho a gente entra só a introdução, isso aqui. É só o comecinho, né? Último ponto. Último não, penúltimo. Da introdução. Se preocupar com a opinião alheia. A gente tem essa coisa, né? De se preocupar com o que o outro tá pensando, com o que o outro tá achando da gente, se o outro tá
né, me aprovando ou não, se o outro está concordando comigo ou não, se o outro está... enfim, a gente tem essa preocupação. Então, essa preocupação me causa uma ansiedade. Eu fico ansiosa. Será que eu estou agradando? Será que eu estou fazendo direito? Será que eu não estou errando? Será que eu falei o que tinha que falar? Será que eu não falei o que tinha que falar? Será que fiquei, né? A gente fica nesse será? Então, isso acaba com a gente, né? Isso dá uma ansiedade terrível, terrível. Isso é outra coisa que nos para no processo, né? Então, a gente precisa lidar com isso. E agora, sim, último ponto. Você quer falar sobre isso, Ricardo? Você que está aqui assistindo a gente, você tem alguma vez esse sentimento? Você vai fazer uma postagem e fica pensando, será que fulaninho vai ver? Será que fulaninha vai ver? Ah, verdade. Será que alguém da minha família vai me julgar porque eu estou postando isso? E o fato de ter um aplicativo instalado em você. Se você tem essas frasezinhas que passando em você, na sua cabeça, essas frasezinhas, elas não vieram assim naturalmente, assim, você não nasceu com elas, você foi pegando isso da sociedade, da convivência, das pessoas com quem você viveu, das interações que você teve na vida. E Exato. assim como você aprendeu, você pode desaprender. Simples assim. É o mesmo processo, né? Exatamente o mesmo processo. Demanda a mesma energia. Exato. O primeiro passo deste processo é você identificar. Opa, então quer dizer que eu realmente fico me preocupando com o que as pessoas vão pensar sobre o que eu faço, e isso está contribuindo para minha ansiedade, para me deixar mal. Exato. Beleza. Identifiquei, agora eu posso agir, porque agora o inimigo não está mais no escuro. Ele tem uma lanterna nele dizendo, olha, esse aqui é o problema. Exato, E aí isso exato. facilita tudo, porque você consegue, né? Maravilhoso. Então, ó, o último pontinho aqui que eu destaquei, né, antes de nada, né, gente? A gente já tá aqui na discussão total, mas para a gente discutir aqui é a comparação, né? Se comparar com alguém que está muito mais tempo em atuação que você. E isso, Ricardo, eu vivi essa realidade. Eu fui pega nisso, né? Me comparando com pessoas que estavam há mais tempo, né? E com mais experiências do que eu. Gente, que terrível. Eu que lutei para alcançar a pessoa e não alcancei. Imagino que não alcancei, gente. Não tem como, porque isso tem a ver com posição e momento. Essa questão de posição e momento é uma teoria de Heisenberg, né? Um físico de 1920. O que ele traz? Ele traz uma comparação, né, com prótons, átomos, nêutrons. Não vamos entrar aí, mas dá para ser aplicado nesse sentido, né? Posição e momento. Então, Eliane, eu estou numa posição e no momento agora. Qual é a minha posição e o meu momento agora? Minha posição agora eu sou terapeuta que estou ali na área há 16 anos. Né? Essa é a minha posição e o meu momento. Tá? Agora vamos imaginar que uma pessoa acabou de sair, né, da tua formação e entrou para a área de terapia nesse exato momento. Não existe, nós estamos em posições e momentos muito longe uma da outra. Entende? Então, se ela começa a se comparar comigo, que já estou há 16 anos, que foi a minha experiência, eu comecei a me comparar com uma pessoa que já estava há bastante tempo, muito mais tempo do que eu me frustrei pra caramba. Isso me deu ansiedade, isso me deu estresse, isso me deu desânimo, isso me deu vontade, de fato, de desistir. Falei, gente, eu não consigo. Como que essa pessoa consegue? Eu não consigo. Eu não vou chegar, eu não dou conta. Como que alguém consegue? Ela conseguiu porque ela caminhou um passo de cada vez. Ela caminhou um dia de cada vez, sabe? E ela chegou lá na frente. Só que isso não vem na nossa mente. Isso não vem na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente está vendo o resultado dela. A nossa cabeça, a nossa mente, ela não vai pensar no processo que a pessoa passou. Quantas vezes a pessoa, né, deve ter passado noites em claro, né, quanto que ela já deve ter gastado com formação, quanto que ela deve ter gastado com
com, né, estudo e tudo mais, e ela chegou lá e ela tá lá daquele jeito. A mente não cai para essa realidade. O que que a gente vê? A gente só vê o sucesso dela na frente, daí eu fico me comparando com aquele sucesso. E eu quero ter aquele sucesso aqui e agora. Aqui e agora. Então isso não acontece. E é uma comparação injusta. É uma comparação Tremendamente injusta. injusta com Não você dá. mesmo. Você que está aí assistindo, não faz isso contigo. Tu vai estar sendo cruel. Você está sendo cruel com você mesmo, se colocando numa posição e numa comparação injusta. E isso vai Exato. você se sentir mal, sim. Agora, ó, agora sim, outra coisa que eu também observei nesse caminho, né? Enquanto eu estava ali, eu lutando para alcançar aquela pessoa que eu estava, né, observando lá na frente, né? Eu fui encontrando outras pessoas pelo caminho, né? E aí, gente, teve pessoas que eu não desisti, porque num dado momento eu falei, opa, peraí, tá errado esse negócio, Eliane, tá errado, né? Olha quanto tempo você tá, e olha quanto tempo pessoa. Então eu acordei para essa realidade. Quando eu acordei para essa realidade, eu recuperei o meu motivo para eu continuar. E por eu não ter parado, aí o que que aconteceu? Algumas pessoas pararam no meio do caminho. Então a minha posição, o momento, passou essas pessoas. Eu fui lá na frente, enquanto algumas ficaram pelo caminho. E aí, gente, quando a gente começa a caminhar, o começo é muito difícil mesmo. O começo é difícil. Não tem como, né? Eu vim aqui a brilhantar e falar, ai, maravilhosa, não sei o quê. Porque não é, né? A gente está começando várias coisas, né? Começando a atender, começando a lidar com a vida financeira, começando a lidar com um monte de coisa. Então, esse começo, ele não é fácil. Ele vai melhorando, ele vai ficando muito gostoso depois. Mas à medida que você vai vivenciando. Agora, se você para no meio do caminho, aí a coisa fica pior, né? Se você desiste, então já era, né? Então, por isso que a gente está trabalhando essa questão para você se reconhecer no seu próprio processo, para você entender que se tiver alguém com quem você tem que se comparar é com você mesmo, com a tua própria experiência e com os seus próprios resultados diários, né? Olha, eu fiz isso e isso ontem, né? Então hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje. Você vai se melhorando no teu próprio processo, né? E com certeza vai ter alguém espelhando em você, né? Falando, nossa, olha lá que legal, né? Quero ser igual ela, quero fazer igual ela, né? Por quê? Porque você está em você mesma, né? Você está autêntica, você está sendo aquilo que precisa ser, você, no teu próprio processo, né? E isso é muito importante. Outra questão, fazendo um gancho agora, que pode estar fazendo com que você se sinta ansioso por não ter resultado, é que você está fazendo uma coisa consigo mesmo. Me diz se você, no último um ano, você não foi deitar, você não foi para a cama, deitou e ficou pensando. Pensando nas coisas que não estão dando certo, pensando nos teus erros, pensando no que tu poderia ter feito e não fez, pensando nas falas que você não teve, ou projetando um futuro em que as coisas vão ter dado certo, que vai ter tudo funcionado, que você vai estar atendendo, que você vai estar se sustentando e que você vai estar tendo uma vida plena e confortável. Muito bem colocado. Quando você está fazendo isso, isso é viciante, porque você libera dopamina quando você faz isso na cama. Você perde um pouco do teu sono, sim, mas não é esse o problema. O problema é o que vai acontecendo conforme isso vira uma rotina, um hábito. Porque você vai mudando biologicamente o teu cérebro num nível de secreção hormonal. Então você vai liberando dopamina em situações em que você imagina as coisas dando certo e depois você dá de cara com a realidade brutal no dia seguinte, que as coisas são Uau! totalmente diferentes. Isso gera uma frustração gigante, um buraco negro dentro de ti. Gente, Ricardo, essa colocação é extraordinária. Gente, até, olha, o próprio processo de ansiedade você consegue trabalhar com esse exercício mental noturno, na hora que você deita na cama,
né? E tem todo um fator para que isso seja totalmente potencializado na hora que você está ali deitadinho, que você entra num estado de onda propício para isso, onda mental cerebral, né? Aquela mais relaxada, mais tranquila, né? Isso, então, uma coisa que você pode fazer, se você tem mais conhecimento sobre hipnoterapia, você pode gravar um áudio de reprogramação ou programação neurolinguística. Você pode gravar um áudio para você mesmo colocar enquanto ouve, enquanto vai dormir, todos os dias. Para você ir trabalhando alguma crença, algum bloqueio interno que está te sabotando nesse processo. Isso, se não for aquela questão que eu tinha falado mais cedo na live, de falta de habilidade mesmo, de falta de conhecimento, estratégias, coisas assim. E aquilo ali é mais factual, né? Aqui a gente está falando sobre uma questão interna, de você busca conhecimento, mas mesmo assim não está conseguindo avançar. Então pode ser uma questão aí do teu inconsciente, uma questão que Exato. está te travando. Aí Ó, você mas pode fazer essa interpretação. Fiz muito. tem uma outra Estou questão, retomando. Ricardo, relacionada a essa questão da busca do conhecimento, gente. Porque tem algumas pessoas que buscam muito mesmo, além da conta, além do que elas conseguem digerir. Ela está sempre buscando, 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 buscando e não usando aquele conhecimento para nada, né? Só vai, né? Só vai, só vai. Aí também tem coisa. Aí Isso também aí tem coisa. eu já falei para vocês aqui antes. Essa pessoa é o aprendedor. Você aprende, 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 aprende e não executa. E quando isso acontece, eu não estou falando que você que está assistindo aqui é essa pessoa, mas talvez você pegue um paciente que seja assim. E se você aprende, aprende, aprende e não executa, vai acontecer que você vai ter um déficit de experiência prática. E a ansiedade vai chegar junto aí. E a experiência prática te dá segurança, te dá uma. Tu tá com o pezinho no chão que tu sabe o que tu sabe fazer. Porque você já fez antes. Mas se você tá só aprendendo sem ter colocado um pouquinho em prática daquilo que tu tá aprendendo, daí tem. E aí entra a questão. Ricardo, mas eu nunca atendi, eu tô no começo de carreira. Gente, fala aí com os teus amigos, coloca lá um post na tua rede social, atendimento, cortesia, atendimento experimental. Começa a ganhar experiência, entendeu? São pequenas ações, mas que vão te dando o quê? Um pouco mais de segurança. Para você Exatamente. começar a não pisar tanto em lugares em falso, né? Você saber que você está num lugar seguro, que você está Exato. avançando, mesmo que lentamente, você está avançando um pouquinho todo dia. É muito melhor você avançar um pouquinho todo dia do que você estar buscando atos extremamente heróicos, coloca a capa de super-herói com aquela coisa, e aí você vai lá por um mês e depois você para. Tem muita gente que faz isso na academia, mas também tem gente que faz isso em outras atividades profissionais. Você faz atos heróicos por um período de tempo em que o teu organismo consegue te acompanhar, e aí chega um momento que você se esgota energeticamente, emocionalmente, e não consegue mais progredir naquele processo. E isso é extremamente frustrante. Quando chega no momento em que você para, e aí você fica ali um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, parado. Você nem Você percebe que sabe. está passando rápido, mas a coisa não está andando. Isso pode acontecer. Exatamente. Exatamente. Tem uma pequena receitinha, né, para a gente tomar atitudes de ação, atitudes para ação, que é a gente analisar o nosso processo emocional no momento da atitude. Se eu estou tomando, né, naquele frisson, né, com muita ansiedade, aquela coisa toda, eu quero, né? Então eu não estou raciocinando, não estou trazendo para a razão essa tomada de decisão, eu tomo na emoção. Então, daqui um pouquinho, acabou a emoção, é aquilo. 1 mês, né? A gente já... então não estou animado, não. Não era bem o que eu queria. Não gostei, não curti. Né? Agora, quando você toma com razão, a razão vai te ajudar a medir os pós e contras daquela decisão, né? E se você toma, você sabe que você vai lidar com aquilo que não é tão favorável naquele processo. Nossa, eu tomei decisão, eu sei que isso pode acontecer, né? Então, eu vou
lidar com isso, eu já estou prevendo que isso vai acontecer, então eu já estou teoricamente, mentalmente preparado para lidar com aquela situação. Então eu consigo vencer com muito mais firmeza e segurança as situações adversas relacionadas àquela tomada de decisão que eu tive. Então, o primeiro passo é esse. Ai, desculpa, Ricardo. Falando da tomada de decisão, se vocês estão se identificando com o que a gente está falando, manda uma mensagem aqui, comenta, diz, eu estou passando por isso. Conta a tua situação aí, interage com a gente adora responder. Agora a gente tá com pouca gente na live, porque a gente deu uma parada e o Instagram entrega menos. Mas a gente tava fazendo umas lives bombando, né? Tava mais de 70 pessoas. Exatamente, né? Então, a gente... Vamos conversando. Vamos dando um passinho de cada vez. Vamos dando o nosso passo de cada vez, né? A gente já passou, a gente já conhece o caminho, a gente já está tranquilo, tomamos decisões pela razão, a gente já sabe o que a gente está fazendo, tá muito bom. Vamos lá. Antecipação de um futuro que não chega, Ricardo. Então, era isso que eu estava falando antes. Exato. Quando você deita lá na cama e você fica antecipando o futuro, projetando, imaginando, isso te gera um processo negativo. Foi isso que eu falei agora há pouco. Agora a gente vai então, vamos pro próximo. Falta de habilidade de pós-formação. Isso tem muito a ver. Não fala os títulos, vai estragar a surpresa. Vamos lá. Gente, outra coisa que acontece e eu dei uma comentadinha mais cedo, só que agora vamos aprofundar. É a questão de... Não, mas serve o pessoal ver que a gente estuda pra estar aqui, viu, gente? A gente planeja pra estar aqui. A gente não chega do nada, se cai de paraquedas. Ei, Ricardo! Exato. Bom, vamos lá. Respira e volta. Habilidades pós-formação. Alguém aqui tá ligado no que eu tô falando de habilidades pós-formação? Alguém sabe aí? Manda um eu aí. Diz aí o que você acha que é. Habilidades pós-formação. Ricardo. Extremamente necessário. O que é habilidade de pós-formação, Ricardo? Gente, habilidade de pós-formação é aquelas habilidades que você precisa para executar a tua função profissional, mas que você não teve ela na formação. Parece óbvio, mas essas habilidades que não estão no curso de formação fazem com que você não tenha resultado e gera esse processo de ansiedade por você não ter resultado. Por vários fatores, né, a ansiedade acontece, mas se você trabalhar essas habilidades numa questão factual, fatos, você vai aprender o que fazer. Depois você vai colocar em prática. Depois não, né? Enquanto você está aprendendo essas habilidades, elas têm um fator teórico e um fator prático. Para você desenvolver plenamente essas habilidades, você precisa do fator prático obrigatoriamente. Então você vai desenvolvendo lentamente essas habilidades e conforme você vai desenvolvendo, você já vai conseguindo ter pacientes, mais segurança, mais tranquilidade para atender. Começa a colocar o pé no chão, começa a saber, opa, aqui é o meu espaço aqui. Este é o meu espaço no mercado de trabalho. Eu já começo a ter uma carteira de clientes, de pacientes, dependendo da tua profissão, pode chamar diferente, mas você entendeu. E essas habilidades vão incluir um pouco de uso de marketing para terapeutas, um pouco de posicionamento, de branding. Você sabe o que é branding? Branding é essas coisas aqui, ó. Você tá vendo o logo da Terapia na Prática? Você vai ver que ele aparece para tudo que é lugar. É no LinkedIn, é no YouTube, é no Facebook, é no Instagram, é no blog, é nisso, naquilo. Tudo que é lugar tem um logo é branding. A gente está toda hora mostrando que a gente existe. As pessoas, e a gente está jogando anúncios, né, tráfego, para as pessoas ficarem visualizando. Isso vai fortalecer no longo prazo. É uma coisa que você vai fazer no comecinho? Não. Não porque você precisa de estrutura, aporte financeiro, mas mais para frente você já deve começar a fazer, nem que seja um pouquinho de cada vez,
por mês ali para você ir fortalecendo a tua marca, o teu nome profissional. Sim, mas ó, esse fortalecimento de marca do terapeuta, né? Isso precisa começar em você, né? Por que é a marca? A pessoa dá valor para a marca, é a pessoa conhecer a marca, é a pessoa saber que aquela marca tem algo bom, né? E ó, a gente sabe também quando não tem algo bom, né? Igual você ir no supermercado, você tem lá na prateleira Omo e o outro sabão. Qual que é o melhor, né? Então a marca ela é importante tanto para a pessoa saber o quanto você é bom, né? O contrário também vai valer, né? Agora, primeiro precisa vir de você. O quanto você acredita em você, o quanto você se valoriza, o quanto você investe em você, o quanto você acredita que a tua terapia é capaz de ajudar a outra pessoa, Ah, né? peraí. Aí tem uma armadilha. Porque se a pessoa está super ansiosa por não ter resultado, ela meio que não acredita tanto assim, porque ela não está vendo o resultado. Então tem uma armadilha em pensar nesse aspecto por causa disso. Mas o que você vai acontecer para você trabalhar isso e vencer? Você vai começar aos pouquinhos a atender pessoas, mesmo que seja Isso. gratuito, para você começar a se Isso vai sentir surgindo a partir dos resultados, né? É o resultado que vai te mostrar, né, o quanto você e é é inegável. boa ou não. É Oi? inegável. É É inegável. inegável. Você vai olhar para o resultado que você tem, você vai ver o paciente dizendo para você, assim, nos teus olhos, olhando para você e dizendo: você mudou a minha vida. Depois da tua terapia, eu salvei meu relacionamento. Depois da terapia, eu consegui abraçar os meus filhos de novo. Eu ouvi meu filho dizer que me ama. E eu não ouvia isso Exato. acontecer há muitos anos. Nem me lembro a última vez que aconteceu. Que lindo, né? Gente, a pessoa chorando pra você e agradecendo porque você transformou a vida dela. Claro que a gente sabe que, Exato. mas ela vai ter esse sentimento de gratidão. Ó, E é muito semelhante. isso pode começar a acontecer já por um Já, único fator, por um fator muito importante, que às vezes você está no começo, você não está ligado. E eu vou te dizer qual é que é agora. O que você sabe hoje precisa ser só um tantinho assim mais do que a pessoa que está atendendo para virar a chave dela. Só um pouquinho assim. Bem um pouquinho. exato. Mesmo que você está se sentindo Exato. super inseguro, gente, você leu pra caramba, você estudou pra caramba, você tem muita teoria. Essa teoria já é o suficiente para a maior parte da população ter resultado. Avançar no processo Exatamente. deles. Até porque eles Exato. vão trazer a solução com eles, né, para dentro da sessão. Então, você, ó, concebe isso, escreve uma dessas frases assim de efeito, coloca assim onde você vê todo dia e lê. Eu preciso ser apenas 1 milímetro, eu preciso ter apenas 1 milímetro de conhecimento mais do que o meu paciente. Só isso para transformar a vida dele. Só isso. Se você Exato. grava essa frase e repete. Ó, tô te dizendo, é um mantra, vamos fazer. Om, paciente precisa ter só 1 milímetro. Ai, Tá? e, Fala, gente, olha, isso é fala todo dia. extraordinário, né? Extraordinário porque você atendeu uma pessoa e aquela pessoa chegou para você e trouxe o resultado que você fez na vida dela, né? Que você causou na vida dela com o teu atendimento. Isso é o resultado do teu trabalho. E quando você vê o resultado da tua obra, né? Daquilo que você fez, da sua ação, você vai acreditar. E acreditar é ter fé. Cara, eu tenho fé em mim, eu tenho fé que eu dou conta, né? É fé e obra, né? A fé sem obra é morte, a gente já conhece isso, né? Então, como que você vai acreditar em você se você não está vendo o resultado que você é capaz de gerar? Talvez você até saiba, gente, se eu fizer isso, vai dar resultado, eu sei que dá. Ou, gente, olha outra coisa importante que isso vai te ajudar muito. Pode ser que você não tenha atendido ninguém ainda, mas que a tua terapia já tenha feito diferença na tua vida. Que a tua terapia já tenha mudado algo em você. Em você. Entende? Se a tua terapia já fez diferença na tua vida, se a tua terapia já mudou algo em você, se a tua terapia já te ajudou, isso já é resultado.
E isso já é o suficiente para saber que você pode, que você consegue, né? Não tem que ficar esperando o resultado do outro, se você, né, ainda não está atendendo. Opa, deixa eu olhar para mim, o que a minha terapia fez por mim? Porque, Ricardo, isso acontece muito, né? A terapia trabalhar em nós. Eu digo por mim, né? A minha terapia me ajudou muito. Então, se a minha terapia me ajudou, gente, eu sei que ela é capaz de ajudar outra pessoa. Então, eu olhei os meus resultados, deu resultado em mim, eu já acreditei, né? Eu já acreditei que isso ia ser bom para o outro, né? E agora, no mais, se você não está ainda propriamente dita no mercado de trabalho, faça aquilo que o Ricardo falou, né? Oferece, nem que seja 1 ou 2 atendimento voluntário, para você ir adquirindo experiência, né? Mas voluntário a gente não ganha nada. Como que não ganha, gente? Ganha experiência, ganha conhecimento, ganha ter tocado uma vida. Imagina que isso não é ganho, né? Agora, eu não sou a favor desses atendimentos de graça, quando você, né, você não tem um objetivo por trás disso, né? Isso eu não sou a favor. Mas se teu objetivo é de crescer, é de evoluir, é de adquirir experiência, eu sou a favor, sim. Fala, Ricardo. Sim, por um curto período de tempo, né? Não é para sempre que você Sim? vai estar Não, né, gente? o Porque tem objetivo boleto, né? Tem que ó, pagar a conta, tem que comer. o objetivo de longo prazo. As pessoas mais bem pagas no mundo fazem o quê? Resolvem problema. E elas Exato. normalmente têm o quê? Uma estratégia. Então pega uma estratégia muito simples. Você vai começar a atender suficiente apenas para você ganhar experiência, se sentir mais seguro e começar a ter os primeiros clientes pagantes. Vai chegar no momento que você vai lá e você vai fazer um pitch. O que é o pitch? Pitch de venda, que você vai oferecer, não vender, né? Mas você vai oferecer assim, ó, as nossas sessões gratuitas estão se encerrando na semana que vem, né? Se você quiser continuar, a gente vai ter um valor e aí você oferece. Sutil, tranquilo, sem empurrar nada, você tá ali de boa. Mas é importante fazer porque a pessoa precisa perceber que tem um deadline, tem um momento final, né? Acabou gratuito, e a partir dali você vai começar a ter os atendimentos pagos, porque você precisa viver de clínica, que é isso que a gente faz Exatamente, né? E toda já semana. começa aí a trabalhar essa questão, né, da ansiedade por não ter resultado. Porque, gente, uma coisa eu te digo, tá? O não resultado já é resultado. O não resultado já é resultado, né? Outro dia meu filho chegou para mim, Ricardo, deixa eu te contar. Ele chegou e falou assim para mim, mamãe, Deus pode todas as coisas, não é? Eu falei, Deus pode todas as coisas. Então ele é capaz de criar uma pedra que ele não consegue erguer. Ele é capaz de criar, acho que é isso que ele falou para mim, não me lembro exatamente, mas é mais ou menos isso. Ele é capaz de criar uma pedra que ele não consegue erguer? Eu falei, sim, ele é capaz de criar uma pedra que ele não consegue erguer. Mas se ele não consegue erguer, então ele não pode todas as coisas na mente dele, ele raciocinando, né? Eu falei, lógico que pode. Ele criou uma pedra que ele não pode erguer, e o não poder erguer é o poder de não poder erguer. Tudo é poder, ele pode todas as coisas, né? Aí ele ficou pensando. Aí Ele no outro pode dia não ele fez. Olha a profundidade dessa frase. Aí no outro dia ele chegou, ele ficou pensando, aí no outro dia ele veio com a fala, né? Deus pode fazer uma pedra e não poder erguer a pedra, e não poder erguer, realmente é o poder de não poder mesmo, né? E ele é muito questionador. O meu filho menor, o de 10 anos, ele questiona muito. O João Lucas, ele é mais analítico. Pronto. Ô mãe, pronto. Já vai vir aquela pergunta. Então, e de fato, gente, né? Até o não resultado você não ter resultado é um resultado, né? É o resultado da tua ação. De qual ação? Às vezes de tentar e não conseguir, às vezes de ficar parada no lugar, às vezes porque tudo está em movimento, né? Tudo está em movimento. Só que o que a gente quer? O que nós queremos? Nós queremos um resultado positivo, né? E para ter um resultado positivo, nós precisamos planejar a nossa ação e entender que precisamos permanecer constantes, firmes, comprometidos no processo, né? Para a gente conquistar o resultado. Fala, Ricardo.
Agora, olha só. Fazem 50 minutos que a gente começou a live. Portanto, tem um assunto que eu gostaria de ter trazido hoje, mas não vamos poder entrar muito aprofundado. E se vocês quiserem, depois que a gente postar lá, vocês comentam que a gente faz uma live sobre o seguinte assunto, que era para falar sobre o medo irracional de você cometer o erro com o paciente, de ser julgado pelas pessoas, por outros profissionais ou pelo próprio paciente, do paciente te julgar ou falar alguma coisa negativa em relação ao seu serviço, dos outros profissionais te denunciarem. Tem gente que nem atende com medo de que os colegas olha, os colegas de faculdade joia! E os colegas de faculdade denunciem pro conselho. Ó, gente boa pra caramba essa galera. Então, tem Ai, gente que Ricardo. tem esse medo. Então, gente, aí a gente vai fazer uma live só sobre esses assuntos, né? De como superar essas questões para que você possa entrar em ação e agir de uma forma adequada e ter resultado, né? Viver de clínica. A gente faz lives toda semana, né? Agora a gente está fazendo no Instagram. Quarta e sexta, Quarta. às 20 horas, Isso. esse horário de agora. E no sábado, às No sábado 16 no horas, YouTube. a gente faz no YouTube, às 16 horas. Mas é uma live bem diferente, tá? É uma live de protocolo e ferramenta terapêutica. A gente vai trazer a Isso. situação que um paciente está passando, uma situação de um paciente e ferramentas para você atender o seu paciente que tem aquela situação. Exatamente. E a gente É faz uma essa live live. bem prática. A live do YouTube é diferente porque ela vai ser um conteúdo depois fechado. Então a gente vai trazer ela ao vivo, avisa todo mundo por e-mail e tudo mais, WhatsApp, Telegram. E ela fica 7 dias no ar. 7 dias, você pode assistir de boa, compartilhar com seus amigos, aquela coisa toda. E depois a gente tira ela do ar quando entra outra nova. Que é no sábado seguinte, a gente tira ela do ar e coloca e faz outra live com outro protocolo. Essas lives, esses protocolos, Exatamente. eles vão fazer lá parte lá do nosso acervo de ferramentas que é do curso pago, curso fechado lá. Então, a gente realmente entrega muito valor lá. A gente realmente te ensina o que tu precisa para você executar ali na prática. A gente é tudo muito bem planejadinho para a gente entregar um conteúdo assim, ó, transformador de verdade. Então, não perde sábado no YouTube. Se você ainda não está no nosso YouTube, Amanhã. procure nossos posts aqui. Você vai achar o link do YouTube. Se você não achar, você manda um oi para Eliane para mim e a gente te manda o link do YouTube. E no mais, a gente tem essas lives e a gente tá, gente, com 5, 6 posts por dia aqui de conteúdo para terapeutas, tá? Então, se você não tá acompanhando, não tá seguindo aí a gente, dá uma olhada a mais, porque a gente tem muita coisa. 208 lives de conteúdo para você. 208. É Não é bastante. brincadeira, não. Pega nós da consistência, gente. Aê! Ó, Gente, a gente tá aí. gratidão. Gratidão, Ricardo. Gratidão a todos vocês. E amanhã, corre todo mundo lá pro YouTube às 16 horas, que a gente vai estar lá com nossa live ao vivo do sábado. Gente, beijo. Ricardo, até mais. Tchau, gente.